Quem visita Natal não imagina que, além de praias e dunas, existe um sítio ecológico em plena zona norte da capital potiguar. Uma reserva ambiental, onde você vai poder fazer trilhas ecológicas, conhecer mais de 70 espécies de árvores nativas e, além desse contato com a natureza, você vai poder conhecer as histórias e culturas indígenas. E é esse lugar que a gente vai conhecer agora. A gente está literalmente numa oca indígena, né? Exatamente. Caguassu. Isso aí. Nós aqui da Gamboa do Jaguaribe usamos essa oca como uma ferramenta pedagógica para conversar sobre a diversidade indígena, para mostrar como os povos indígenas do Nordeste, uma hora já utilizaram esse tipo de construção, de bioconstrução, que dentro dos estudos de permacultura a gente também pode encontrar materiais dessa natureza para fazer, além de usar ela como ferramenta pedagógica para dialogar sobre essa diversidade arquitetônica, para usar para produção e exibição de filmes, como a gente tem aqui um evento chamado Cineoca, que uma vez por mês nós exibimos produções locais, regionais, enfim, produções audiovisuais para debater sobre essas questões de identidade indígena, sobre culturas indígenas. Todo esse material foi colhido aqui mesmo na Gamboa? Exatamente. A outra oca que a gente tinha feito em 2016, quando o antigo Instituto Guaiá de Estudos Socioambientais se articula com o grupo Ocaru-Supitã e forma a Gamboa de Jaguaribe. E a gente fez a pesquisa, realizamos essa pesquisa na Paraíba, com a articulação do pessoal desse grupo, construímos em 3 meses, depois desmontamos e fizemos com outro capim, que é esse capim que vocês estão vendo, que é taboa, que é outro capim, diferente do manibu, que é chamado capim navalha, é de tabuleiro, dá muito em duna, nessa região da Mata Atlântica, próximo da praia. A taboa, dela se faz um sal vegetal, ela tem um palmito também numa parte dela e boa parte da planta se come. Então ela, além de servir para fazer esteira, para fazer oca, como a gente fez, ela é uma planta alimentícia não convencional, assim como a xanana, que é a flor símbolo de Natal e que a gente sempre está reforçando esse detalhe aí da alimentação não tradicional, né, das punks, do uso de culturas indígenas e conhecimentos indígenas, como, por exemplo, de 5 medicamentos que existem na farmácia, nas farmácias, nas drogarias, 4 são de conhecimentos indígenas e pipocamos principalmente com essa ideia do indígena de contexto urbano. Além de ser pouco divulgado, às vezes também quando é divulgado da forma errada, às vezes, né? Muitas vezes com informações erradas, né? Exatamente. Muita gente vê uma oca e pensa, meu Deus, eu estou no meio da Amazônia, estou perdido, não tenho como chegar aqui, é muito difícil, o acesso só por helicóptero ou teletransporte. Mas não, como vocês viram, tem um acesso à pista, você saindo da estrada da Ridinha, entrando pelos Correios, sobe na maior parte geológica daqui, geograficamente falando, do Rio Grande do Norte, que é de Natal, que é essa parte aqui do Alto da Torre. A gente chega numa reserva dessa e pode desfrutar desse ar mais refrescante, dessa sombra, de diversas frutas da Mata Atlântica que tem por aqui. E muitas vezes as pessoas não conhecem porque só compram aquela pera, uva, maçã, salada mista do agrotóxico, do agronegócio, do latifúndio. Aqui a gente pode encontrar pitanga, murta, ubaia, jatobá, vários alimentos que a gente pode estar incluindo, não só para variar o nosso paladar, mas para fortalecer a nossa natureza, que se a gente demandar ele vai ter que ser plantado e ele é natural, ele é dessa região aqui, e a gente pode estar conhecendo isso no centro de Natal, no centro da capital, nessa zona norte, aqui no meio da zona norte, no centro da cidade, que às vezes as pessoas divulgam até, não, é muito distante, é na Mata Fechada, é na Amazônia, só porque tem uma oca que faz parte do nosso estudo histórico, arqueológico, arquitetônico, estudo de permacultura, estudo de sustentabilidade. Vocês mesmos que fazem, né, esses artesanatos aqui? Isso, aqui nós chamamos de Nhemonha Oca, quer dizer Casa do Comércio, né? É simplesmente nossa bodega, onde a gente expõe alguns dos artesanatos que fazemos e também pegamos de algumas etnias, né? Para poder mostrar essa diversidade que a gente tem através do artesanato. Esse instrumento que você tá é o maracá, né? O maracá, né? Isso, é isso? Maracá. Muita gente chama de chocalho, né? Mas chocalho é aquele sininho que tem no pescoço da vaca. Isso aqui é o maracá, quer dizer instrumento de guerra. E ele hoje em dia é mais usado na guerrilha cultural e política, né? Assim, de reivindicação de terras, questões
de demarcação, e no toré indígena, usado espiritualmente, né? E tinha uma história para o maracá, que cada maracá tinha um espírito que tomava conta dele, né? Então, algumas dessas histórias a gente usa também esses artefatos indígenas, não só pela questão de luta política cultural, mas também para resgatar, né, algumas histórias que não são contadas e uso espiritual. Então, a gente chama de Tembiú Oca, que significa casa da comida. Tembiú é comida, Oca é casa, né? E a gente fez como uma secre, que é o tipo de oca que os tapuias produziam no sertão. Como eles eram nômades e chegavam em algum lugar que houvesse uma abundância maior de víveres, né? Que é caça e frutos para coletar. Então eles faziam esse tipo de construção. E aqui, quem chega no sítio histórico, né, sempre vai provar um pouco do alimento nativo, né, da comida típica indígena. A CAERN fez uma estação de tratamento aqui próximo, né, e desmatou uma área de 10 hectares para poder construir essa estação de tratamento, que vai jogar toda a água do Natal 100% saneada para cá, para o braço do rio Potengi, chamado Jaguaribe, que é o braço de rio que dá nome ao nosso projeto, né? E a gente monitora esse braço de rio há mais de 2 anos. Fomos para o Fórum Mundial da Água e, por incrível que pareça, o único rio da Mata Atlântica que estava sendo monitorado, né, que estava com água boa e tinha projetos sociais, era o nosso aqui. E a CAERN está fazendo o favor de construir essa estação de tratamento e jogar 2.800 litros de água tratada por segundo, né, no rio. Então hoje a biodiversidade já está sendo ameaçada porque existe um assoreamento. Imagine quando se jogar toda essa água que vai afetar o pH, a questão da pressão da água, né? Então muitas espécies vão ficar ameaçadas, fora a poluição, que a gente não sabe se realmente vai ser uma água, como eles dizem, 98% tratada, porque se fosse 98% tratada, por que não reutilizar, por que não fazer hortas, não colocar para o sertão, por exemplo, que precisa muito, né? E aqui nossa luta é justamente essa, para que o nosso rio Potengi não se torne um Tietê, né, que a própria CAERN, que é vinculada ao Estado, está, de certa forma, colaborando para isso. A gente para um pouquinho aqui nessa parte da floresta para poder mostrar que todos os medicamentos que a gente encontra na farmácia vêm daqui, né? E de 4 medicamentos que a gente encontra lá, 3 são de sabedoria indígena. Então, por que não usar de forma sustentável assim, né? A gente poder plantar árvores desse tipo e usá-las, porque dessa forma a gente vai estar preservando e vai estar também fazendo um bem melhor para a nossa saúde, porque a gente sabe que esses remédios da farmácia existem também algum tipo de química manipulada que acaba sendo danoso para o nosso corpo. A sucupira ela é muito usada para dores nas articulações, dor na coluna. Se faz um óleo da semente, quando é sucupira guaçu, alguns chamam desse nome, dá uma semente grande. E se faz também um chá da casca, né? A gente pode observar aqui nessa árvore que ela tem algumas manchinhas brancas, e isso é um bioindicador. Isso quer dizer que essa área está com ar puro e com solo puro também, né? E essa árvore ela foi usada na porta da Fortaleza dos Reis Magos, porque ela tem uma fibra tão resistente e ao mesmo tempo flexível que aguentava o impacto das balas de canhão. E era usado junto com o burdão de velho, que é uma outra planta nossa nativa, né? Que é uma leguminosa, então ela retém muita água. Juntando essas duas madeiras, a gente tem uma planta que encharcava e não deixava com que o fogo da bala de canhão se alastrasse
e uma outra que aguentava o impacto. Então tudo isso é uma ciência indígena, né, que os portugueses usaram na construção da fortaleza. Eu estava pesquisando, alguns historiadores, né, principalmente Câmara Cascudo, falam, né, em suas obras que aqui foi aldeia do Índio Poti, né? Aldeia velha do Índio Poti. Isso. Poti, que é o famoso Felipe Camarão, hoje é nome de bairro aqui na nossa cidade, né? É o nome do Palácio da Prefeitura, e ele é um herói da pátria, está no livro de Aço do Brasil, né? Como o patriarca do Exército Brasileiro, ele quem fundou na Batalha do Monte dos Guararapes o Exército Brasileiro, juntou 2.000 brasileiros, né? Entre indígenas, negros, ciganos e europeus, contra 5.000 holandeses, que era chamado de Laranja Mecânica, né, que era o maior exército da Europa. Eles estavam com arma de fogo, com couraça, capacete, banda para orientar o combate e eram pagos. Enquanto os brasileiros iam seminus, com espadetes, arco e flecha, em número menor, conseguiram essa vitória histórica, onde surgiu o exército brasileiro, liderado pelo Índio Poti. Então tinham 4 ocas com 800 guerreiros, liderados por Poti, né, para comercializar com os franceses nessa região aqui. Um pouco dessa história que a gente vem falar aqui no sítio histórico, né, que era para ser contada nas nossas escolas, e só se conta uma história de um outro ponto de vista, do ponto de vista do colonizador, enquanto o ponto de vista do povo nativo aqui é esquecido. Jaguaribe existe porque os tupis denominavam Rio da Onça, então é óbvio que existia muita onça pintada, mas infelizmente mais de 95% da Mata Atlântica já foi destruída, devastada, então muitas espécies estão entrando em extinção. Assim como nós infelizmente só temos 300 animais dessa espécie no Brasil, outros animais como o goiamum está entrando em extinção. Nesse lugar, os caçadores chegavam e os coletores despejavam os alimentos em cima da mesa, e do outro lado ficava as mulheres e as crianças, né, tratando desse alimento, e era também um dos momentos onde se passava a cultura, né, através da tradição oral, já que não existia escola como a gente conhece hoje em dia. Aqui a gente está numa área de 5 hectares, não é isso, Tato? Isso. E é uma área de proteção ambiental, né? Oitava zona de proteção ambiental. A gente está dentro da ZPA 8, né? Que é a zona de proteção ambiental maior que existe no nosso estado. E dentro dela nós temos 5 hectares de mata ciliar e entre 5 a 10 hectares de mangue que foi reflorestado, né? E a Gamboa do Jaguaribe, o projeto, né, Gamboa do Jaguaribe, está se tornando agora um RPPN, que é uma reserva do patrimônio particular natural, onde ela não pode ser vendida, a não ser que não seja para fim de preservação também. Então a ideia é essa, é plantar a semente agora para que as futuras gerações, né, ainda conheçam, por exemplo, o goiamum, né, que está entrando em extinção, e algumas coisas da nossa história, que como resquícios arqueológicos que a gente encontra aqui, né, que poderia ser perdido no tempo.